Obrigado, presidente Valadares. Eu cumprimento ao senhor e aos demais membros dessa mesa, senhores senadores e senadoras presentes, particularmente o senador Inácio Arruda, que sempre tem nos acompanhado nas discussões sobre qualidade da arquitetura e da construção das cidades. É uma satisfação tê-lo presente nesse momento e na defesa desse projeto de lei do Senado Federal. Agradeço pelo convite feito ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo e também de início informo que o nosso Conselho Federal apoia o projeto de lei como apresentado e certamente virá a contribuir para a segurança das cidades, a segurança das edificações dos cidadãos. Eu concordo com os dois colegas que me antecederam e, para usar a figura que o colega Carlos Alberto citou, né, da própria manutenção do indivíduo, né, da saúde, essa é uma decisão pessoal. Né? Cada um de nós decide se quer cuidar mais ou menos da saúde, é um direito individual. No caso da saúde das edificações, já passa a ser um interesse coletivo, interesse dos terceiros, não só dos habitantes do objeto, do edifício, né, de um dos edifícios de uma comunidade, como dos seus vizinhos também. Nós verificamos isso e testemunhamos tristemente em casos que aconteceram, como recentemente no Rio de Janeiro, onde um edifício provocado, vamos dizer, por força de uma série de reformas que sofreu ao longo do tempo, acabou vindo abaixo e carregando as edificações vizinhas. Então, passa a ser interesse coletivo e merece, sim, então, uma legislação, né, que defina essa responsabilidade e o zelo, os cuidados para se evitar o risco ao público, né, à sociedade. A Lei 12.378, de 2010, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, regulamentou a atividade profissional do arquiteto e urbanista, ele define, no artigo 2º, as atribuições dos arquitetos, dentre os quais nos obriga, né, a adquirir conhecimento para a realização de laudos técnicos, perícias em edificações. Nada mais adequado, então, que estejamos aqui para apresentar a nossa sugestão, o nosso apoio a esse projeto de lei. A manutenção, como já podemos verificar em casos como aconteceram na Ponte Rio-Niterói, deve ser realizada com antecipação, de modo preventivo ou preditivo, de maneira a reduzir o gasto, né, dessa manutenção, particularmente em obras públicas, né, obras de interesse urbano, como esse que eu citei da Ponte Rio-Niterói. Em muitas situações, como nós podemos ver o caso agora da Ponte Hercílio Luz, em Santa Catarina, a manutenção tardia da edificação, no caso de uma obra de arte como uma ponte, acaba se tornando mais cara, mais onerosa que a construção de uma nova ponte, pela demora, pelo erro, né, de não ter sido feita uma manutenção regular. E aí eu não me refiro apenas à manutenção da estrutura, né, que, de fato, como já foi citado aqui, muitas vezes pode ser comprometida ao longo do tempo pela deformação lenta, pelo uso de aceleradores de pega ou de cura, enfim, mas também a própria saúde das veias dos edifícios, né, quer dizer, seus condutos, suas fiações. Há um conjunto que deve ser tratado harmonicamente, né? E assim é feito desde o projeto, né?
nós, arquitetos, temos no nosso procedimento de trabalho ao realizar um projeto, de fazer também a coordenação técnica dos projetos complementares de ar-condicionado, de proteção contra incêndio, de proteção contra descargas atmosféricas, de estrutura, enfim, de todos os elementos que envolvem a construção, que formam um corpo único, né? Não se trata apenas do esqueleto humano ou da construção, se trata da estrutura orgânica, né, do objeto que tratamos. A norma que já citada, não preciso discorrer sobre ela, é adequada para ser colocada como referência. Normas não têm poder de lei, mas na medida em que são incluídos em qualquer tipo de contrato social, né, contrato da sociedade, passa a ser referência e tratada como lei. E a norma é adequada, passa particularmente a 5674 da BNT, organização da qual nós participamos e contribuímos, inclusive, nas discussões de formação de novas normas. Por fim, como uma contribuição, cito, em primeiro lugar, as obras públicas, volta e meia elas vêm ao noticiário político, justamente enfatizando a falta de manutenção, que depois acabam levando à necessidade de reformas muito profundas e onerosas. Eu, na minha atuação profissional, vou citar um caso de uma organização pública que tem uma manutenção da melhor qualidade, que é a Rede Sara de Hospitais, de cujos projetos e organização eu participei, e obras, inclusive. Aqui, a primeira que nós realizamos, aqui em Brasília, de fato, no início da construção, foram utilizados em alguns setores esses produtos de aceleração de pega, de cura, né? E, justamente pelo fato de nós proporcionarmos uma manutenção regular, nós podemos detectar um desfolhamento da estrutura, do concreto, provocado de dentro para fora, uma oxidação provocada de dentro para fora na estrutura, que poderia levar ao colapso a toda a edificação, especialmente porque isso se deu no pavimento inferior. Mas, justamente por essa manutenção preditiva, né, nós podemos constatar o risco e fazermos a correção sem nenhum problema e sem grandes ônus para o edifício que está lá. A correção foi feita e até hoje está funcionando a estrutura e as tubulações que passavam por dentro dela funcionando corretamente. Deixo aqui uma proposta de discussão, uma contribuição para o debate futuro. É algo que nós já estamos, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil já está discutindo com o Ministério do Meio Ambiente, o aprofundamento sobre o controle das modificações que as edificações sofrem ao longo do tempo. É muito difícil para os órgãos de fiscalização de exercício profissional controlar reformas internas. Nós estamos buscando estratégias que possibilitem a verificação de reformas pequenas, de apartamentos, de escritórios, que podem levar ao colapso uma edificação, como já citei aqui no início da minha intervenção. Então, é necessário, mesmo pequenas reformas internas feitas por leigos, que alteram, muitas vezes, a estrutura, ela não é de concreto, não é de aço, são estruturas portantes. E o deslocamento. Aqui em Brasília, que é uma cidade nova, as superquadras 107, 108, que foram as primeiras construídas, elas têm essas características. Alguns dos pavimentos foram executados com alvenarias portantes. Na pressa de vencer o tempo, foi utilizada uma técnica comum, corriqueira, que em locais como Brasília, que tem fases de chuva muito longas, que são inimigas dos cronogramas das construções, né, de vencer na altura rapidamente a construção. Então, se faziam as lajes a cada 2 pavimentos. Levantava a estrutura fazendo as lajes a cada 2 pavimentos para poder trabalhar de modo protegido. E as lajes intermediárias eram montadas sobre alvenarias portantes.
Então, a demolição, o deslocamento de uma dessas alvenarias pode levar essa laje a vir abaixo e levar para baixo todo o resto da edificação. Então, a necessidade de um técnico, seja engenheiro, seja arquiteto, no acompanhamento dessas obras, não é uma exigência corporativa de interesse de mercado profissional, é de interesse da sociedade, da preservação da segurança pública, o que, afinal, é a obrigação dos conselhos profissionais. Apenas isso, preservar a sociedade contra a má prática e a prática ilegal da profissão. É a minha contribuição inicial, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Agradeço mais uma vez ao senador Valadares e fico à disposição para qualquer contribuição que possa dar a essa ou a outra proposta de lei dessa Casa de Leis. Muito obrigado, senador.